O autismo, à semelhança de outras perturbações do neurodesenvolvimento, vai variando nas suas manifestações ao longo da idade. As pesquisas atuais vão no sentido de identificar o autismo de forma cada vez mais precoce. Alguns sinais são visíveis desde os primeiros meses de vida. Os pais recordam frequentemente um bebê calmo e apático ou, pelo contrário, um bebê irritável, muitas vezes difícil de consolar no colo. O atraso da linguagem e as birras frequentes são sinais de alerta. Estudos feitos com base em filmes de festas do primeiro aniversário concluíram que as crianças com autismo apresentavam menos interesse nos outros, mostrando dificuldades precoces no contacto visual e na partilha de interesses. Os sintomas do autismo são, assim, bastante evidentes na idade pré-escolar, sendo referidos déficits nas relações sociais e na comunicação. Este período é considerado muito difícil para as famílias. São frequentes as birras, os problemas de sono e alimentares, os déficits na comunicação e, em alguns casos, os comportamentos estereotipados que os familiares têm dificuldade em entender e dar resposta, muitas vezes por desconhecimento diagnóstico. Seguem-se desta forma alguns dos sinais de alerta dentro das 3 áreas de diagnóstico. Ao nível da interação social, a criança com autismo poderá, assim, apresentar um contacto visual escasso e fugaz, não prestar atenção aos adultos, não sorrir em resposta ao sorriso ou a um comentário de um adulto, não responder quando o adulto chama pelo seu nome, não tomar a iniciativa de interagir com adultos ou crianças da mesma idade, não mostrar contentamento em jogos interativos com o adulto, como por exemplo o cucu, não imitar ações do adulto, como acenar adeus, não mostrar interesse nas outras crianças ou iniciar e manter brincadeiras com elas. Ao nível da comunicação, a criança com autismo poderá não apontar quando pretende algo fora do seu alcance, não seguir o apontar de outra pessoa sem olhar na direção indicada, não expressar os seus desejos e necessidades de forma convencional, não usar gestos, tais como acenar que sim ou que não com a cabeça ou fazer um adeus, não comunicar com o propósito de partilhar interesses com os outros, apontando para os objetos ou trazendo-os para junto dos adultos, não manter pequenos diálogos, limitando-se a repetir o que lhe é dito ou respondendo de forma descontextualizada, não apresentar brincadeiras de faz de conta. Por outro lado, e ao nível do comportamento e interesses, a criança com autismo poderá, assim, apresentar uma preocupação muito intensa com um determinado brinquedo, atividade ou interesse. Não utilizar os brinquedos de modo convencional, repetindo uma exploração pouco funcional, por exemplo, rodar as rodas dos carrinhos, alinhar brinquedos ou outros objetos, apagar e acender as luzes, abrir e fechar gavetas, mostrar necessidade em repetir determinados rituais, por exemplo, vestir sempre pela mesma ordem, fazer os mesmos percursos, usar sempre os mesmos sapatos ou o mesmo prato. Reagir com birras dificilmente controláveis em situações de alteração de rotinas ou em locais novos ou ruidosos. Demonstrar estereotipias motoras, movimentos repetitivos, não funcionais, com as mãos, abanar as mãos, contorcer os dedos ou com o corpo, balançar, girar, dar saltinhos. Apresentar interesses sensoriais invulgares, nomeadamente por determinadas texturas, cheiros ou estímulos visuais. Por exemplo, pode aproximar muito os olhos dos objetos ou explorá-los de um ângulo invulgar, muitas vezes olhando-os na lateral. Evidenciar respostas sensoriais negativas, no que respeita, por exemplo, a determinados sons e texturas. Ou seja, pode ficar muito agitada com ruídos cotidianos, rejeitar certas texturas, como areia ou plasticina, ter uma alimentação muito restrita, recusando sólidos ou determinados alimentos. Por último, é importante salientar que, atualmente, o desenvolvimento dos instrumentos de diagnóstico permite a identificação mais precoce e em maior número de crianças com sinais de autismo. O reconhecimento da importância da intervenção precoce
contribuiu para implementar cada vez mais cedo uma prática clínica de diagnóstico e intervenção. Para tal, é essencial ter conhecimento dos sinais de alerta. Após um levantamento desses sinais, a criança deverá ser observada por profissionais especializados, de modo a ser realizada uma avaliação aprofundada e concluir a presença ou não de um diagnóstico de perturbação do espectro do autismo. É importante ter presente que quanto mais precoce for o diagnóstico ou a suspeita, mais precoce poderá ser a intervenção e, consequentemente, mais positivo poderá ser o prognóstico.